formado no RPG em 2000, meu último ano foi 2003, a formatura foi 2004, eu entrei em 99. Então, quando eu entrei, não tinha atlética ainda. Quando eu entrei na faculdade, eu já tinha a gente já sabia da existência de jogos jurídicos. E isso era uma vontade muito grande de todo mundo lá. Uns veteranos meus, inclusive, que formaram, foi o Douglas, foi importante, o Dino. Eles fizeram atlética de direito. A Giovana é da nossa turma. Meu nome é Giovana e eu entrei no curso de Direito em 99 a 2003. Eu fui a primeira presidente fundadora da Atlética. Olha, eu entrei na faculdade em 1999, tá? E já no primeiro período, né? No primeiro período a gente entra e faz de tudo, né? Aceita todos os convites. Eu já participei de reuniões da Atlética, então eu já via que tinha um pessoal que era do terceiro ano, que já estava organizando algum movimento da Atlética. Posso dizer para vocês que já no primeiro ano de faculdade eu vi as reuniões de fundação. Nós fundamos a Atlética, um grupo de nós que éramos todos atletas, não se conformava que a gente ia ter que parar de jogar porque está na faculdade, começa a estudar, começa a ficar tudo muito sério. E a gente ouviu dos jogos jurídicos e pensou, vamos. Foi ver como que a gente podia ir para os jogos jurídicos e foi aí que a gente descobriu que tinha que formar a Atlética. E nós formamos, certo? Estudante de Direito, adora papelada. Então a gente criou a Atlética, era um grupo muito pequeno. No primeiro ano a gente alugou uma minivan. Eu acho que eram uns 12, 15 da gente, muito, muito, muito divertido. Nós fomos... De mulherada, tinham cinco mulheres, e uma delas nunca tinha nem entrado numa quadra para jogar nada. Eu emprestei uma bermuda para ela e ela entrou em todas as modalidades, porque senão a gente não tinha gente suficiente para entrar. Daí em 2000 a gente já estava com o Atlético formado e fomos para os jogos de Blumenau. Mas era uma coisa muito rudimentar, foi numa van para Blumenau e mais 2 ou 3 veteranos foram de carro. E daí que a gente começou, daí que a gente viu como é que era legal, né, a história dos jogos jurídicos. Então. Eu emprestei um jogo de camisa de um amigo meu, um conhecido meu, que tinha um time de futebol. Ele me emprestou as camisas, eu peguei as camisas, corri para ir para pegar o transporte. Fomos para a cidade, eu nem me lembro, eu acho que é Joinville, nem me lembro. A gente chegou lá, na hora do primeiro jogo, eu abri essa sacola e as camisas estavam fedendo. Ui! Elas não tinham sido lavadas. Fazer o quê? Nós pegamos, chacoalhamos um pouco, colocamos e fomos jogar. Bem, eu me chamo João Paulo Desch, tenho 43 anos, sou natural de Ponta Grossa. Entrei do curso de Direito da UEPG 2001, já em 2002 já comecei a fazer parte da Atlética, já comecei a participar dos jogos jurídicos, tanto como atleta, tanto quanto como torcedor, e passei a ajudar na organização. Nós tivemos aí, a partir da fundação, alguns amigos que foram passando. Eu tive a honra e da oportunidade de ser presidente por 2 gestões, não havia um tempo de gestão, nós tínhamos ali vários amigos que se organizavam para os jogos, então, tanto o próprio Dino, o Peterson, o Danilo, o Gustavo, então nós éramos uma equipe muito, muito legal de trabalhar. Meu nome é Peterson Manes, alcunha Manes, eu fui presidente, eu entrei no curso de Direito em 2001, em 2001 mesmo eu já viajei por primeiro aos Jogos Jurídicos, já comecei a fazer parte da Atlética. Eu lembro que o primeiro Jogos Jurídicos foi Brusque. Tava lá, calouro, né, tipo, aquele bichinho medroso e tal, e daí tinha um gordo viado que me ficava enchendo o saco o dia inteiro, me chamando de calouro, que era o Baleia, que o Baleia para mim foi talvez a primeira referência na Atlética. Por causa do Baleia eu apaixonei, apesar do cara me encher o saco o tempo todo, eu acabei me apaixonando pelo negócio e acabei sendo presidente da Atlética. Eu
não lembro se foi 2004, 2005 ou 2005, 2006. Fala galera, eu sou o Juliano, mais conhecido como Jiraya. Bom, eu entrei no curso de Direito na UEPG no ano de 2004. Nesse primeiro ano eu já participei de jogos, fui para os Jogos Jurídicos em Joinville, famosos jogos lá que uma delegação colocou fogo no hotel. E dali em diante não perdi nenhum jogos, né? Nem estadual, nem nacional. Jogos da Primavera também, que era local aí, lá em Ponta Grossa, né? Então a gente sempre participando pela Atlética e Direito UEPG. Fiquei à frente ali da Atlética nos anos de segundo semestre de 2005, 2006, 2008 e 2009. As atléticas em Curitiba já tinham uma força e tinha os Jogos Jurídicos Sul-Rio. Na verdade, os Jogos Jurídicos Sul-Brasileiros depois viraram os Jogos Jurídicos Sul-Rio. Mas quando eu cheguei ainda estava em formação. E com os convites que nós recebíamos para participar, teria que ter essa organização um pouquinho melhor. A partir de 2000 fui em todos os jogos jurídicos, tanto que eu tenho minhas camisas todas até hoje, eu fiz uma colcha assim de retalho com elas. E volta e meia eu coloco lá em casa, não é muito, não é a preferida lá, mas volta e meia eu coloco. A Grossa é uma cidade universitária, quase todo mundo era de fora. E todo mundo morava em República, perto da faculdade. Tava todo mundo sempre muito junto, de dia, de tarde, de noite, a gente almoçava, jantava no RU. E o problema de convencer o pessoal a sair para jogar era a questão financeira, era difícil, né? E o custeio era tudo feito por meio de vaquinha, não tinha patrocínio, não tinha nada. Mas não tinha muita hierarquia, não tinha muito cargo, era todo mundo fazia de tudo, era uma coisa assim, bem livre, todo mundo carregava peso e jogava, vendia rifa. A gente fazia porque queria participar dos jogos, não tinha... Evidente que existia uma questão administrativa com relação ao CNPJ, com relação a um estatuto, mas de você ter diretorias dentro da Atlética, de você ter departamentos, assim, não tinha nada. Como o intuito era fazer festa, organização zero. Eu posso falar os jogos que eu organizei, prestei dinheiro à minha avó depois para pagar, coitadinha, já falecida, não lembro se eu paguei, mas enfim. Era tudo pouquíssimo patrocínio. Nós não tínhamos nem jogo de camisa, nós chegávamos a emprestar jogos de camisa de times que jogam futebol amador em Ponta Grossa para poder jogar lá. Nós jogamos depois em Joinville, depois do título de Lages, nós jogamos com camiseta emprestada. Então não tinha hoje toda a organização. A gente viu uma oportunidade de unir o útil ao agradável. Era uma coisa natural. Um ia assumindo o lugar do outro e tal. A Atlética nunca teve eleição, a gente não é uma democracia, eu acredito que não seja até hoje. O presidente sempre foi por aclamação, né? Não, o próximo vai ser esse, o próximo vai ser esse. Espero que seja assim até hoje. O calendário da Atlética era os Jogos Sul-Brasileiros, não tinha... E nós nos preparávamos os Jogos da Primavera, como curso de Direito, e nos preparávamos para esses jogos. Aí na sequência surgiram os Jogos Paranaenses. Também a gente precisa fazer uma menção honrosa à República de Reitoria, que era o lugar dos pesadelos, que nossas festas eram lá. Eu também tinha banda, nós tocávamos em todas as festas, então havia uma grande interação entre República de Reitoria, Atlética de Direito, Grupo Cachação, que quando nós não tínhamos que fazer, a gente reunia, botava uma piscina regã no meio da rua, em frente à tradição, e fazia festa. Então não era calendarizado, a organização era muito pouca, mas a festa que nós fazíamos, sem dúvida, valia toda a loucura. Nos anos seguintes foi diferente. Muita gente, festarada. A gente começou com um grupo muito animado. Tinha mais gente, especialmente no feminino, mais do que 5 para jogar e gente que sabia o que estava fazendo. Nossa, tinha muita festa no hotel, pousada, o estabelecimento que a gente ficou. Eu sei por mim, eu criei muitas amizades por causa da Atlética. Fez o meu curso de Direito 5 anos. Ser muito mais divertido do que só estudar, trabalhar, estudar. A gente, e gente que não era nem de direito, da UEPG, mas que não era de direito, que só queria ver
ai, posso pegar o ingresso, posso ir com vocês, e muito, o clima muito legal. Em 2001 foi para Brusque, daí já era um ônibus, a gente foi num ônibus. Em 2002 foi para Lages. Daí em Lages, daí a gente começou a ganhar. Que a gente tinha essa peculiaridade. Nossa delegação era muito amigo, o pessoal tudo de fora, e a gente chegava, já tinha atléticas quase que profissionais, assim, que 5, 6 ônibus, o pessoal, a torcida pronta, e a gente chegava, parecia um bando de colono chegando. A gente chegava, que o pessoal olhava assim, o que são esses índios, né? Só que a gente tinha uma peculiaridade, a gente jogava bola. Todo mundo ali do time era goleiro mesmo. Uma coisa que a gente se orgulha é a questão da parte esportiva, que a gente começou a levar mais a sério, começou a treinar, né, para chegar mais bem preparado para os jogos, e nisso a gente teve bastante conquista. O EPG sempre teve, né, uma tradição muito boa no futebol de campo, e a gente conseguiu conquistar várias vezes os títulos, tanto estadual quanto nacional, aí, que a gente participou. E aqui atrás de mim vocês podem ver um pouco da lembrança de todo esse momento que eu vivi com a Atlética. Até tem um negócio interessante nos jogos de Brusque. Hoje é modinha o cara tomar o tal do Campari. A gente tinha um amigo chamado Wesley. Eu vi esse cara tomar 1 litro de Campari antes da balada. Eu falei, cara, eu preciso fazer parte dessa ponta desse time, né, cara? Todo mundo que estava no ônibus era todo mundo muito amigo. O pessoal que ia para esses jogos, assim, era como se fosse uma família grande, assim, como o João falou, uma família que o pessoal se gostava muito e se divertia demais. Né? Talvez vocês não entendam isso hoje, mas quando a gente estava nessa época não existia internet. Então, para organizar uns jogos sem celular, não tinha celular, essa era outro desafio grande, sabe? Era telefone fixo, tinha que ligar, quando tinha que ligar era telefone fixo, daí tinha conta, daí na República a gente se reunia para dividir a conta de telefone, cada um marcava suas ligações ali, dava aquele conflito, então era outra época, uma época muito diferente. Por outro lado, essa falta de tecnologia, principalmente a falta de ter alguém filmando tudo, nos conferia uma certa liberdade, que eu acredito que hoje é mais difícil. Sabe? A gente sabia que o que acontecia lá nos jogos ficava lá na memória de todo mundo. Então, hoje o pessoal já toma cuidado, porque tem determinadas coisas que ele não vai fazer e tal, porque fica para sempre, né? Então... Tem muitas coisas, muitas histórias, aí tem que deixar em off. A gente foi a primeira Atlética que participou desses jogos de 2000, que eu não fui, porque eu entrei em 2000 na faculdade, saí em 2006, fiz o 2007, saí em 2007, fiz um ano a mais, porque o curso de Direito atrapalhou muito assim, a minha atuação na Atlética. E daí, o curso de Direito... Fico emocionado até de ver, quando eu vejo, por exemplo, a caveira. Eu vejo vocês com todo mundo tem a caveira aqui na camisa, no cachecol, bermuda e tal. E eu lembro quando a gente criou esse escudo, né? Eu e o Peterson assistimos um filme que chama Penalidade Máxima. É um filme de futebol no fim da década de 90, 2000, 99, 2000, e conta a história de um jogador de futebol inglês que vai preso, e daí ele faz um time para jogar com os presidiários, para jogar contra os guardas da prisão. E é um filme muito bacana. E daí no jogo final, vai lá com uma carnificina assim, no jogo, lembra muito da atuação do Peterson e do João Paulo no campo, inclusive. Eles ganham um uniforme para jogar contra os guardas. Os guardas queriam que eles jogassem camisa listada, tal, eles ganham um uniforme, que é uma camisa preta, alguns detalhezinhos branco e vermelho, e daí o escudo era uma caveira, com o olhão vermelho e, assim, não tinha até o assim ali, mas era uma caveira e atrás dizia assim, Machine, máquina do mal. Daí a gente teve a sacada ali, vendo aquele filme, eu falei pro Petro, vamos, daí o Petro disse, daí vamos fazer a caveira, daí ficou a caveira, ficou a cor, preto e branco, que também por causa do operário. A tia do Petro era desenhista, uma artista, ela fez o desenho, e daí ficou. Então eu vejo hoje isso, é emocionante, sabe? Foi muito emocionante para mim ver a caveira daquele tamanho, na frente da nossa amada UEPG, e com todo mundo embaixo lá. É uma foto muito bacana que me emocionou bastante quando eu vi. Eu fiquei orgulhoso, porque quando a gente fez, assim, nunca imaginava que ia ficar desse tamanho. A gente nunca teve pretensão assim, de fazer uma atlética profissional e levar
caminho ônibus, e a gente só queria jogar bola e ganhar, né? No futebol a gente queria ganhar. Isso que a gente sempre frisa, que a gente, além da festa, na bola, a gente volta e meia, a gente ganhava uma medalhinha. Foi o primeiro título, eu tinha recém entrado na faculdade, nós tínhamos um time muito bom, o Peterson no gol, eu de fixo, o Juliano na direita, na esquerda era o Fernandinho e o Mário de pivô. Foi um momento incrível, a final do salão lá em Lages foi contra a Federal. A gente jogou com o time da Federal, e esse time da Federal ela era um time que tinha 2 caras que jogavam a taça ouro do futsal paranaense. Os caras tinham bolsa para jogar para a Federal. Então nós fizemos 1-0, eu bati o escanteio, a bola deu no fixo deles, foi um gol contra. Eles empataram, o jogo foi a prorrogação, e a época... Peguei um pênalti. Pegou um pênalti, né? O Peterson pegou um pênalti, prorrogação. A gente ganhou na prorrogação, peguei um pênalti antes do jogo ir para prorrogação. Pô, foi um negócio do caralho, foi uma explosão de alegria. E daí foi pro gol de ouro, e daí o João que fez o gol no final. Aí uma bola que saiu com o Peterson no gol, nós trabalhamos a bola, o Fernando chegou até o fundo e eu acompanhei a jogada, ele tocou para trás, eu fiz o gol já. A gente não tinha faixa, não tinha nada, a torcida era só no gogó. E eles tinham uma faixa assim, para provocar a gente, pendurar na tela, assim, que é o EPG, Universidade Exclusiva para Gays. Naquela época tinha esse tipo de provocação. Assim que eu fiz o gol da vitória, eu corri até essa faixa para poder que as homenagens pudessem ser feitas a contento. Eu tirei já a roupa na hora para poder vibrar sem as amarras do capitalismo e poder demonstrar toda o porquê de Ponta Grossa e não para gays. Ele esperou, a gente já invadiu, ele tirou a roupa e foi pra faixa assim. Ficou pousando, rebolava na faixa lá. E aquilo foi demais. Daí entrou todo o nosso pessoal do ônibus, até o motorista entrou na quadra e foi uma festa assim. Essa é uma lembrança que todo mundo que estava naqueles jogos, eu tenho certeza que nunca mais esqueceu. Nunca mais. Eu com aquela medalha no peito fui dar um peixinho na frente da torcida do Federal. Esqueci que a medalha era de vidro e aquela medalha explodiu no meu peito. Eu dei 5 pontos internos, 7 externos, tem uma cicatriz desse tamanho aqui no peito. Até hoje a hora que você levantou. Levantou com a sangueira, assim, parecia. Uma sangueira. E fiquei naquela festa, na quadra, assim, escorria sangue nas pernas, assim. Até hoje, esse tempo, fui tirar uma radiografia de ombro, apareciam os pontos, assim, ficou vidro no meu peito. Eu tenho a medalha também, que ficou um toquinho assim de medalha, que tem uma mancha de sangue na medalha, eu nunca limpei aquilo. E daí nesse dia o Batista pegou, ele tinha uma medalha também, ele me deu a medalha íntegra e agora eu tenho as duas, eu tenho tanto a pequena quanto a medalha grande. Aí virou festa sem fim, o pessoal pagou janta para nós, porque com a nossa vitória, a Curitiba ficou em segundo lugar no geral. E aí a gente fez festa desde Lages até aqui. Porque eu lembro que quando a gente voltou, a gente tinha troféu, tinha medalha, a gente ganhou handball também. Mas o troféu era lindo, era um globinho assim de vidro. E daí a gente trouxe, ficou exposto lá na universidade, e daí todo mundo gostou, e a história espalhou. Daí a partir dali os jogos começaram a virar um evento concorrido. Eu lembro que a gente ficava ali no limite, né? Fechava um ônibus e daí abre o outro ou não, tal. O pessoal tinha com medo, já começou a ter medo de perder a vaga, sabe, para ir. Então ali começou a virar um evento mais concorrido, então foi com certeza uma virada, foi muito legal. Nós tivemos, por exemplo, uma viagem para Joinville, a primeira, que todas as malas tiveram que ir no bagageiro do ônibus, porque o bagageiro estava lotado de cerveja. Na Federal do Paraná tinha um japonesinho que tocava bateria, eles montavam bateria, instrumento musical bateria, eles instalavam no ginásio. E aí quando eles proibiram os instrumentos musicais, e aí dentro das nossas reuniões surgiu a ideia, minha família tem supermercado aqui na cidade, nós pegamos um carrinho de mercado e foi adaptado uma caixa de madeira com o som automotivo. Nós pegamos aí uma bateria de caminhão, ligava no rádio com CD na época, e aí como a proibição era de instrumentos musicais, nós entrávamos com um carrinho que no conceito do instrumento musical não era. Então
o que não é proibido é permitido, e nós conseguimos fazer boas festas, e aí, na sequência, tiveram que proibir depois que nós criamos. De 2003, na natação 2003, que tinha a faculdade de Direito, se não me engano, de Joinville. E eles tinham um atleta, que era atleta olímpico brasileiro, como era o nome dele? Eduardo Fischer. Ele tinha disputado a Olimpíada, se não me engano, a Olimpíada de Sydney, um ano antes. E ele estava lá. O Franklin subiu no bloco, de bermuda, assim, estava de bermuda, e do lado dele o Eduardo Fischer, o atleta olímpico. E daí o Franklin olhava pro cara e fazia assim, pique falso, sabe? Como se fosse... fazia pro cara cair. O cara olhou assim e falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Esse chazão do cara demorou uns 25 minutos, porque o cara tava com uma sunga. De uma sunga de como é que é o nome daquele tecido? Cara, o negócio é irrasgável, mas os caras deram um jeito. E daí teve, como o PH falou, o episódio do Alto Chazão. A gente parou voltando de Joinville, a gente parou num posto, eu comprei 2 Romops inteiro ali, que era a alimentação básica dos atletas da Atlética. E daí eu tava entrando no ônibus, a sacolinha cedeu e os 2 Romops bateram no chão e quebraram. Na volta do ônibus. Na volta do ônibus. Nossa, empesteou. Cara, empesteou aquele negócio que tava insuportável. Tipo, sobrou 20 pessoas num ônibus e 65 no outro. Ninguém aguentava. E daí a punição foi eu rasgar minha própria... Foi, acho que talvez o único alto chazão da história. Inclusive isso tem foto. Graças a Deus essa foto não foi revelada. A gente sempre falava e cantava, né? Que Atlética era minha vida, Atlética é minha história e Atlética é meu amor. Então todo esse carinho, esse respeito, esse aprendizado de vida que eu pude ter participando da Atlética, eu levo para minha vida. Não falou que o Gustavo sempre frisa a questão dos amigos, dos irmãos. A gente, as amizades que eu fiz na época da UEPG, na minha república, são amizades que eles são como se fossem irmãos. E o pessoal da minha república, inclusive, nos deixou recentemente, o Cabeça. E o pessoal da Atlética é como se fosse uma família. E é até hoje. A gente se encontra, como a gente pode ficar um ano sem se ver, e é como se fosse a gente conversa todo dia. É uma amizade muito próxima, sabe? Amizade, sabe? Sempre que eu penso assim na Atlética, eu penso nos amigos que eu fiz, a comunhão, não é? Às vezes a gente ficava dias e dias trabalhando, planejando coisas juntos. No fundo, a Atlética me deu um senso de comunidade que eu percebia pouco na faculdade, tá? Eu tinha muitos colegas que tinham essa lógica de ir para a faculdade, assistir a aula e ir embora, e isso não era suficiente para mim. Eu queria algo mais, assim, eu queria um sentimento de grupo mesmo, assim, de saber que a gente podia construir algo. E acho que a Atlética me deu isso, essa possibilidade de ter um grupo, de construir. Acho que a gente construiu algo, né? Se imaginar que quando eu entrei na faculdade não tinha, e hoje é uma coisa assim espetacular. Eu acho que eu posso dizer que me deu esse sentimento, assim. O maior orgulho que eu tenho são os amigos que eu fiz na Atlética, assim. Acho que a principal principal legado que eu recebo hoje da Atlética, assim, quando eu penso. Se eu puder resumir, é a amizade e lealdade. Hoje, PH, Baleia, Gustavo, Batista, os caras são meus compadres, sabe? Tipo, padrinho de casamento, eu sou padrinho de casamento dos caras. São praticamente os irmãos que a vida me trouxe. Pô, pra mim significou muito isso, sabe? E isso acaba reverberando pra nossa vida aqui agora depois. E uma coisa que marca muito a estar aqui, e mais uma vez eu agradeço a oportunidade, porque a gente revê os amigos, e sem dúvida eu tenho, dos poucos amigos, a maioria deles são do tempo de faculdade e são do tempo da Atlética. A gente às vezes fica sem se falar pela correria do dia a dia, mas quando a gente se vê e vamos fazer churrasco, vamos jantar, as famílias se reúnem hoje, e lembrar disso a gente lembra com muito carinho, porque tudo foi feito com muita amizade, muita parceria.
A gente se encontrar, um pergunta da família do outro, do pai do Danilo, a gente se encontra. Então, poder rememorar tudo isso deixa acesa ainda essa chama de que a gente fez um bom trabalho, de que a gente, dentro das nossas possibilidades, fez o máximo e que deixou essa semente que hoje, nesses 25 anos aí da Atlética de Direito da UEPG, para nós é muito orgulho ver tudo que vocês estão tocando, que para nós é motivo de muito orgulho poder ter vivenciado e ver tudo o que está acontecendo hoje. Então, e daí a Atlética para mim, quando eu estava na faculdade, a gente tinha meio que um ar ali de seita, de maçonaria, que era um grupo muito coeso, muito unido. São os caras que são os meus irmãos que não são da minha família até hoje. Então, essa história do Heróis da Resistência, eu me lembro mais ou menos, se não me engano foi uma ideia do Tuto, que foi alguns jogos, algum evento que caiu no Dia dos Namorados. E daí a gente perdeu vários atletas, os caras que estavam com namoro novo, a namorada não deixou ir, e foi uma briga grande, inclusive, a gente imagina perder a atleta, porque a namorada, a gente era tudo adolescente, tinha 18, 19 anos, e não pôde ir. E daí que tu teve essa sacada, Heróis da Resistência, por causa disso, né? Nem o Dia dos Namorados vai fazer o pessoal deixar de jogar nos jogos jurídicos. As coisas mais marcantes da Atlética para mim sempre foi a diversão e as amizades que a gente conquistava. O Joãozinho, por exemplo, que eu falei, foi uma das pessoas fantásticas que eu pude conhecer durante a faculdade, conviver, e sempre através da Atlética. Se eu pudesse reviver algum momento, seria um momento com o nosso amigo Joãozinho, que nos deixou muito precocemente, e era um cara totalmente engajado, era o nosso brother, era o nosso irmão. Se eu pudesse reviver algum momento, eu reviveria isso. Qualquer momento junto com o cara que teve uma morte trágica, foi um negócio terrível. E era um cara que com certeza estaria aqui no documentário. Um cara fora de série, e não é porque Deus tirou ele da gente, que a gente está falando isso. Era um cara unânime, todo mundo gostava do cara. E se a gente pudesse, com certeza a gente reviveria algum momento com o Joãozinho. A gente fica até muito feliz porque está acontecendo agora, por esse documentário, que as novas gerações foram deixando a coisa mais legal, mais, digamos assim, profissional, e vocês não deixaram morrer, que era uma coisa que eu e o Balê, a gente conversa muito, e conversava assim, cara, a gente vai sair, vai morrer. Tanto que depois, vários anos depois de formado, a gente ainda fazia parte, porque não queria que aquilo morresse. E daí a gente acabou entregando na mão do PH, do Toro e tal, e os caras foram cada vez aumentando o nível, e a diretoria atual chegou num nível que, ninguém esperava, assim, um negócio, muito bacana, e a gente é muito agradecido por isso. As coisas evoluíram, as coisas ficaram mais profissionais, então eu desejo que, meu pedido, assim, não deixem isso morrer, repassem sempre isso para as próximas gerações, porque, é uma coisa bem marcante na minha vida. Como eu falei, eu não lembro de diversos professores. Na verdade, eu lembro de algumas matérias. E a Atlética, para mim, eu lembro de tudo, lembro de todos. É um pessoal que eu carrego no meu coração, eu carrego na minha vida até hoje. Quero que se perpetue aí, né, por todas as futuras gerações, e que nunca percam esse espírito aí de diversão, amizade, companheirismo, porque a Atlética sempre foi isso aí, né? A gente sempre teve um grupo muito forte, muito unido, de muita amizade, tanto que as amizades a gente leva até hoje. Para mim, a Atlética sempre foi um lugar de felicidade, sabe? De se divertir, de encontrar amigos, de rir. Então, o que eu desejo é que as pessoas encontrem na Atlética um lugar para ser feliz, para aproveitar, para curtir a faculdade, para fazer amizades, e às vezes fazer amizades que vocês levam para a vida toda. Então acho que é isso que eu desejo. Eu espero, meu desejo é que, se eles aproveitarem um pouquinho do tanto que eu aproveitei enquanto eu estava fazendo direito, indo nos jogos jurídicos e as festas e
Tá tudo 10. É isso que eu espero, que eu desejo para todo mundo da Atlética de ontem, de hoje, de amanhã, que todo mundo pegue o espírito da Atlética e só aproveite, porque eu me formei, daí eu saí da cidade, saí do EPG e meio que perdi contato com a maioria das pessoas, e eu lembro com muita alegria daquela parte da minha história. Desses 25 anos aí já participei de um bom tempo aí da Atlética e poder estar aqui falando é um motivo de muito orgulho e muita emoção para mim. Façam parte da Atlética, que vocês não vão se arrepender e vai ser muito bom. A Atlética acolhe a gente, né? A Atlética escolhe a gente. Então, se vocês forem escolhidos pela Atlética, não virem as costas e participam, que vocês vão ter muito orgulho, assim como eu tenho hoje, depois de 15 anos, estar aqui podendo falar com vocês novamente, desde que eu saí da faculdade. E vai Caveira! E uma frase que eu ouvi do Gustavo e falo sempre: a universidade nos faz amigos, a Atlética nos faz irmãos. Então, poder com os irmãos mais novos, que são vocês, para nós é sensação de missão cumprida, porque a gente deixou um legado, a gente fez de uma forma como podíamos, e hoje a gente vê que cresceu e sem dúvida está no caminho legal.